Então nós estamos aqui hoje para nós procurarmos, né, assim, desatar esse nó da dor. Claro que a questão do tratamento da dor do câncer, ela é todo um grande capítulo, né? Nós não vamos ter como cobrir tudo isso hoje. Então, eu vou passar para vocês alguns conceitos que eu espero que vão ser úteis para que vocês compreendam melhor até algumas atitudes médicas que são tomadas, né? E depois eu vou me colocar à disposição de vocês, tá certo? Muito bem. Então, a primeira questão é nós vamos definir dor, né? Isso pode aparentemente ser fácil, nós achamos que seja fácil, mas se cada um de nós formos definir o que é dor, vejam as palavras, né, meio que faltam. A gente meio que começa a balbuciar. Como é que o senhor está sentindo a dor? O senhor podia me explicar a dor que a senhora está sentindo? Nós adultos, em geral, nós temos uma dificuldade muito grande de exprimir em palavras. Então, uma definição, uma citação que eu achei muito interessante é o seguinte, que você, por exemplo, olha como é interessante, você pedir para uma jovem de 16 anos que ela descreva o que é que ela está sentindo quando ela está amando, tá certo? Então, dos lábios dela, tá certo? Quem vai falar não é ela, é Shakespeare, tá certo? Mas quando você pedir, por exemplo, para uma pessoa com um adulto, muitas vezes até com um nível educacional superior, de faculdade, ele vai balbuciar, ele não vai conseguir, em geral, explicar bem, as palavras meio que faltam para definir esse sintoma, tá certo? Então, nesse sentido, para vocês verem como é complexa a questão, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde, ela define dor como uma sensação sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual, um dano no corpo da pessoa, tá certo? Essa é a definição. A definição é um pouquinho maior, mas basicamente é isso. Existe um componente sensorial e também emocional da dor. Essas duas coisas elas estão intimamente ligadas. Elas fazem parte desse, é um dos componentes desse nó que nós vamos tentar desatar hoje. Que nós vamos desatar hoje, inclusive. Tá certo? Então, essa é a definição número 1 de dor. Qual o tamanho do problema, né, que nós estamos lidando? Anualmente, são diagnosticados cerca de 18 milhões de câncer de mama, já excluídos câncer de pele, no mundo todo, 18 milhões. E se estima que 50 a 70% desses pacientes, em algum momento da trajetória, vai ter vai apresentar o sintoma D atuando de forma prejudicial na sua qualidade de vida. Né? Então vocês vejam aí a magnitude do problema. E esse problema ele é maior, vamos falar de maneira clara, ele é maior em países em desenvolvimento como o nosso, como Brasil, Índia, tá certo? E América do Sul, países da América do Sul. Muito bem. Então, a primeira questão quando se fala em dor, nós temos que observar de uma maneira um pouco mais profunda. Primeira coisa, nós temos que ver quando o médico observa, né, a intensidade da dor. Intensidade da dor. Para isso, existem várias escalas. Então, frequentemente, muitas vezes no meu consultório, alguns pacientes meus, eu passo uma régua ali de 0 a 10 e explico assim, 0, a pessoa sem dor, e 10, a pior dor que o senhor ou a senhora esteja sentindo. Então, a pessoa passa um traço e você quantifica, você torna uma sensação qualitativa ou quase que abstrata, né? E você quantifica, você dá um número para ela. Então, aqui 7. Tá bom? Por exemplo, né? Então, isso aí vai ajudar você depois a saber se o paciente está melhorando ou piorando. Então, aqui, infelizmente, não está colorido, eu não tive tempo, eu peço desculpas, né? Mas então aqui essa escala varia de 0 a 10. Né? Então, por exemplo, uma dor que a pessoa classifique como até 3 é uma dor leve. Tá? De 4 a 6, ela é moderada a severa. De 7
a 9 muito severa e 10 é a pior dor possível. Muito importante isso aqui eu ia precisar realmente da atenção de vocês, muito importante é que a dor, quem define a intensidade é o paciente, é a pessoa. Não cabe ao médico, ao familiar, dizer assim, não, mas ele é, digamos, né, eu falava de uma maneira leiga, ele é muito vil para dor, ou a pessoa, ela é muito resistente. Quem realmente dá a intensidade da dor, dá o norte, né, é o paciente. Então é sempre importante, sempre ali, nós sempre quantificamos a dor. Isso é uma coisa. Só que isso é um aspecto muito importante, você quantificar a dor. Aí agora nós vamos dar uma entrada um pouquinho mais profunda na questão. Quando nós escutamos música, tá certo? Nós não dizemos apenas que a música é alta ou baixa, tá certo? Existem várias outras qualidades da música, tá bom? Essa música aqui é uma música tem umas flautas, é mais doce. Esse aqui é um barroco, esse aqui é uma bossa nova, né? É uma música mais ondulada. Ou essa música ela tem os altos e baixos, tá certo? Então a dor também ela tem algumas características, tá ok? Eu queria mostrar para vocês, então nós vamos falar um pouquinho das características da dor, mas antes disso eu queria só voltar um pouquinho, uma maneira de vocês, com os seus familiares, que vocês podiam fazer, já para ter uma ideia, né, da intensidade da dor com o paciente, você pode até fazer em uma, como eu vou dizer, com um lápis colorido mesmo, né? Vocês podem assim, olha, aqui praticamente nada de dor, né? Aqui uma dor leve, uma dor moderada e uma dor, eu estou com muita dor, né? Então o próprio paciente ele pode chegar, como é que o senhor está se sentindo? A pessoa pode botar a mão aqui e você já vai ter uma ideia mais clara. Muito, muito importante. Até talvez tenha alguns estudantes da Fevale, agora nós sempre conversamos, nós temos uma aula assim, na cadeira de oncologia sobre dor, né? Os futuros médicos ali da Fevale realmente eles vão sair com uma formação melhor nesse sentido. Eu sempre converso o seguinte, que o paciente que ele tem a dor crônica, ele não expressa a dor na sua visão, na sua face. Aqueles sinais externos, né? Que é você franzir a dor, assim, ranger o dente, encolher os ombros, né? Ele não apresenta nenhum desses sintomas. Você fala, quanto é que você está com dor? Doutor, eu estou com muita dor. E ele fala quase que dando um pequeno sorriso. Né? Então, isso aí pode, para um médico, eventualmente, que não tem a experiência ainda na questão, né? Ele pode sentir, não, esse paciente não está com dor. Né? Ele pode estar com algum problema ou outro, mas dor ele não tem, porque ele está quase até um pouquinho rindo. Porque o que acontece? Na dor crônica, existe como que aqueles sinais de ativação do sistema autonômico, aquele sistema que nós usamos para fugir, para entrar em luta, tá certo? Ou seja, taquicardia, sudorese, apreensão, existe uma disfunção desse sistema. Ele não funciona tão bem. Tá certo? Então, o paciente com dor crônica, ele não apresenta os sinais externos. Então, a gente tem que realmente... Por causa disso que é tão importante, essas escalas, né? Você realmente, o paciente dizer a nota da dor. E você tem que seguir exatamente o que ele está falando. Porque ele está sentindo isso. Isso é muito importante, certo? Muito bem. Então, a intensidade da dor. Aí agora nós vamos ver agora as características da dor. Vamos entrar um pouquinho mais profundamente na questão. Então eu sei que meu paciente, ele bateu a mão, como acontece, o paciente chega no consultório, exatamente na primeira consulta, no oncologista, vários pacientes, ele diz assim, doutor, eu estou com uma dor 9, eu estou com muita dor. Ou eu estou com uma 7, 8. Então quando o paciente está com muita dor, a primeira coisa que você tem até que tratá-lo já inicialmente, porque a pessoa não vai conseguir falar estando com dor. Né? Então, no nosso consultório de oncologia, existem algumas medicações um pouquinho mais fortes para essa situação específica de um paciente que chega com muita, muita dor. Isso não é raro de acontecer. Mas digamos que o paciente ele esteja com uma dor de intensa a moderada, tá bom? Uma dor 7.
né? Então, normalmente nós já damos uma medicação para a pessoa ter uma melhora para conseguir falar, né? No seguinte sentido. E eu vou apresentar a vocês agora aqui uma representação da dor, né? Eu vou passar ele aqui. Então, o paciente chega com dor, tá bom? Que um bichinho aqui feio, horrível, tá bom? Chega com dor, né? Ameaçando o paciente, né? Perturbando a sua qualidade de vida, muito bem. E essa dor aqui, desculpa, vou virar assim, ela está uma dor de intensidade severa, né? Moderada severa. Não gravíssima, mas moderada severa. Uma dor 7. Já é muita dor. Tem muitos pacientes que dizem, não, doutor, uma dor 7. Né? Então a pessoa. Mas já é uma dor muito intensa. E aí, só que você classificar a dor apenas pela intensidade, né, não é o ideal. Você precisa ter algumas características que vão sugerir o tipo de dor. Então, na realidade, essa dor aqui, de uma maneira muito simples, tá certo? Ela na realidade ela pode ser dividida em 3 tipos de dores. Uma dor somática, na realidade é assim, ó. Desculpa aqui, uma dor somática, que é aquela dor que o paciente ele aponta exatamente, ó, a minha dor é aqui, né? E normalmente esse tipo de dor ele acomete musculatura e ossos, tá bom? Existe uma dor chamada visceral. Eu vou colocar aqui. A dor visceral é aquela que acomete os órgãos, né? Como o fígado, por exemplo, pâncreas, né? Então, normalmente o paciente ele não aponta a dor, ele passa, é mais difusa, né? O paciente ele passa, não, eu sinto uma dor toda essa região, aqui em geral vai para as costas também, não é uma dor que ele aponta, certo? Então essa é uma dor chamada do tipo visceral. E, de uma maneira muito simples, existe uma dor, olha só como é que é, uma dor chamada neuropática, né? Que é aquela dor onde, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, onde, por exemplo, um tumor, ele pode ficar, vou colocar aqui um tumor, tá certo? Ele comprime um nervo, por exemplo, tá certo? Ele comprime, deixa eu mostrar aqui, um nervo. Então, qual é a característica dessa dor? O paciente ele chega e diz assim, não, essa aqui é uma dor em queimação, é como se fosse uma às vezes uma agulha entrando, né? Ou às vezes ele diz, não, às vezes eu tive um paciente ontem meu, exatamente assim, ele chegou e diz, não, a dor, assim, a própria camisa, quando ela toca a pele, né, eu sinto, é uma dor terrível, né? Então são alguns estímulos que normalmente não causariam dor, esse paciente tem. Então o médico, né, quando o paciente chega, não, eu sinto uma dor, né, que ela é difusa e ao mesmo tempo eu sinto umas queimações, por exemplo. Então eu já vou pensando, eu já estou até enxergando o órgão que está sendo afetado e passando alguns nervos ali, o tumor eventualmente comprimindo, etc. Então os sintomas já também sugerem a localização anatômica da dor. Tá certo? Muito bem. Então vocês vejam que é mais complexo, não é apenas a dor, não é apenas uma situação, elas existem vários tipos, tá ok? Muito bem. E o tipo de dor mais comum no câncer, tá certo? Ela não é uma dor, ou uma dor neuropática, ou uma dor visceral, ou uma dor somática. Em geral, ela é uma dor que se mistura, ela tem vários componentes. Esse aqui é o tipo de dor mais comum, tá certo? E por causa disso, aqui está o nó. Nesse nó existe um componente, né, de dor somática, de ossos, musculatura. Existem frequentemente comprometimento de órgãos, né, que causa essa dor visceral mais difusa, e comprometimento de nervos, que causa essas chamadas disestesias. Tá certo? Então, a dor no câncer, ela em geral tem vários componentes. Tá certo? Muito bem. Depois já vou me calar aqui para vocês me fazerem as perguntas. Muito bem. E aí, agora sim, mas como é que a dor, né, ela, infelizmente, esse sintoma, ele toca as pessoas, né? Como é que ele perturba a qualidade de vida do paciente, aqui, nosso querido paciente, tá bom? Aqui.
Por que afeta a pessoa? Como é que ele é transmitido do local onde está havendo o processo para o cérebro da pessoa, tá bom? Onde tudo é processado. Aí vou tirar aqui os bichinhos, só um pouquinho. Tudo isso aqui. Isso aqui, pessoal, anos de estudos, viu, para poder explicar isso aqui para vocês. Anos de estudo. Então, na realidade, isso aqui é mais complexo do que isso, mas cada tipo de dor, ela tem um caminho até chegar ao cérebro da pessoa. Cada tipo de dor tem um caminho. Olha aqui, eu vou botar cada um. Não é exatamente tão certinho assim, porque esses caminhos eles se misturam também, tá certo? Eles se cruzam. Mas vamos aqui falar de uma maneira um pouquinho mais simples. Tá bom? A dor neuropática tem como que um caminho, a dor visceral outro e a dor somática outro caminho. Tá certo? Muito bem. Até chegar na pessoa. É assim que basicamente do mecanismo de uma maneira muito simples, mas para vocês verem. Então a dor, ela não é uma só, na realidade, ela tem vários componentes, tem como se fossem filhotes, digamos assim, esse dragão aqui. Tá certo? Então por isso, por exemplo, se eu a dor, ela geralmente ela é mista. Ela não tem só um componente neuropático, a dor do câncer. É muito raro acontecer. Em geral, ela tem componentes, ela se mistura. E aqui eu trouxe aqui um bichinho muito feio, que é um dragão de 2 cabeças, que eles realmente eles andam juntos. Eu até procurei um de 3, não encontrei, tá certo? Mas é exatamente essa é a situação, novamente, os médicos precisam lidar de uma maneira o mais adequada possível, né? No nosso caso, procuro sempre estudar muito para tratar os nossos pacientes muito bem. Então, muito bem. Então, essa é a questão aqui, tá certo? Então, em geral, para cada tipo de dor, existem medicações de escolha. Tá ok? Existem medicações de escolha. Então, as medicações, elas são escolhidas, vou pegar aqui, ó. Elas são escolhidas de acordo com a intensidade da dor que o paciente está sofrendo, uma dor leve, moderada ou severa. Nós escolhemos se a medicação ela vai ser mais forte ou mais fraca. E o tipo de dor. Nós temos que levar em consideração esses 2 critérios. Aqui, a Organização Mundial de Saúde, tem um pequeno parênteses, ela sugere sempre que a via de administração da medicação, a ideal, é a mais simples, ou seja, via oral. Tá certo? Então, hoje aqui, existem várias outras técnicas, inclusive cirúrgicas, técnicas com eletroneurofisiologia, né, para tratar a dor, mas não vai ser esse o foco da nossa palestra hoje. Nossa palestra vai ser como nós procuramos resolver a maior parte dos problemas. Tá certo? Cerca de 70% a 80% dos problemas podem ser, se não resolvidos completamente, mas podem ser amenizados com o que eu estou falando aqui hoje. E depois nós vamos ver o erro mais comum que eu prometi também para vocês. Tá certo? Muito bem. Então, normalmente, as dores de intensidade mais até 3, ok? Você consegue, muitas vezes, tratar com uma medicação só. Né? E, em geral, você pode tratá-las com medicações do tipo acetaminofeno e anti-inflamatórios. Claro, cada caso é um caso. Não estou dando sugestão aqui médica, estou falando no quadro geral. Anti-inflamatórios ou mesmo dipirona, tá ok? Em geral, não se combinam anti-inflamatórios, tá certo? O paciente tomando um acetaminofeno mais um anti-inflamatório ou um acetaminofeno mais um dipirona. Você usa uma medicação de cada classe. Então, para dores leves, esse é assim, naquela nossa escala de 0 a 10, até 3, esse é o tratamento ideal. E, assim, inicial. Existe até a Organização Mundial de Saúde sugere uma escada, né, para onde você vai subindo. É como se fosse assim, ó, na realidade. Como se isso aqui fosse uma escada, né, para dor inicial, anti-inflamatórios. Para dores de intensidade moderada, tá certo? Normalmente o que se sugere é o uso de combinações de medicações. Em geral,
um anti-inflamatório mais um opiáceo. Um opiáceo é uma grande família, onde estão aí a codeína, a morfina, o tramadol, a metadona, etc. Toda uma grande família de opiáceos. E para dores mais intensas, né, seria a terceira etapa, se sugerem opiáceos mais potentes, tipo morfina e metadona, mais agentes anti-inflamatórios, né, e frequentemente se associando a tratamentos adjuvantes, que aí que mais relacionados com questão de dor neuropática e tratamento muitas vezes de depressão junto, porque a dor crônica ela causa uma depressão, uma perda de neurotransmissores, serotonina, dopamina no cérebro, e frequentemente os pacientes necessitam de tratamentos para repor esses neurotransmissores, em geral tratamentos antidepressivos. E qual é a lógica disso? Mas, doutor Fabiano, o antidepressivo não vai impedir o tumor ficar comprimido um nervo, por exemplo. É verdade, mas o que é que ele faz? Nós, quando estamos angustiados, né, ou sob uma pressão, o que é que acontece? O nosso cérebro, ele como que, nessas vias aqui, na realidade, também existem uns semáforos, tá certo? Que normalmente estão ativados aqui. Em situações de perigo, o que acontece é que o cérebro ele desativa esse semáforo. Isso é importante, claro, porque numa situação de perigo você tem que estar sensível. Daqui a pouco eu tenho um animal aqui atrás de mim. Eu tenho que estar mais perceptivo. Mas isso é disfuncional na realidade do tratamento da dor. Então, os agentes antidepressivos, de uma maneira muito simples, também, além de reporem os neurotransmissores, eles também colocam alguns sinais aqui que a dor ela não precisa estar com um fluxo tão intenso. É como se fosse um guarda de trânsito aqui. Então, o paciente ele não vai sentir esse desconforto. Então, essa medicação vai ajudar, né, no controle desse fluxo de informações álgicas, né, dolorosas, para o cérebro da pessoa. De uma maneira muito simples. Muito bem. E o que está mudando no tratamento, uma questão muito importante, claro, eu estou falando aqui do tratamento de medicação da dor, mas essas medicações, o melhor tratamento mesmo é o tratamento da causa específica do câncer. Então, obviamente, tratamentos de radioterapia, de imunoterapia, terapias alvo-moleculares, hormonioterapia, quimioterapia e cirurgia são muito importantes, né? Tá certo? Então, tudo isso tem que agir de uma maneira conjunta. Eu estou focando hoje na questão medicamentosa, assim, específica para a dor, tá certo? Muito bem. Em situações, o que está mudando no tratamento que eu pessoalmente sou muito fã, tá certo? É o seguinte, na dor intermediária, em vez de se usarem opiáceos mais fracos, como codeína, por exemplo, tá certo? E também essa classificação de opiáceo fraco e forte, ela está mudando e está caindo. O que está acontecendo é que medicações como morfina, elas está havendo os trabalhos estão mostrando que eles agem muito bem nessa etapa intermediária, no paciente com uma dor 5, por exemplo. Então, você usar baixas doses de um opiáceo mais potente. E se vê que os resultados são melhores. Então, qual é o grande mito que nós precisamos quebrar, absolutamente? É que o uso de morfina não é para o paciente que está morrendo, absolutamente. Absolutamente. Esse mito tem que ser quebrado. Né? A morfina, ela, muito, assim, a questão, quais são os medos, né? Depois não vai funcionar a medicação, etc. Existem outros opiáceos, a metadona, por exemplo. Tá bom? E os opiáceos, você também, por exemplo, o paciente tem uma dor neuropática, né? O nosso dragãozinho aqui, né? Chato aqui, cor de laranja, dor neuropática, compressão do nervo. A morfina realmente não, o paciente ele realmente não é o opiáceo de escolha. Em geral, metadona. Então, pela sintomatologia do paciente, pela intensidade, eu posso selecionar melhor o meu opiáceo que eu vou usar. Tá certo? Então vamos quebrar esse mito, porque os opiáceos potentes já são aceitos pela própria OMS de serem utilizados em dor
em dor moderada. Você não precisa que o paciente chegue na dor em último grau ou que a pessoa esteja morrendo, literalmente. Então, quando vocês, algum médico propor que vocês usem morfina com um paciente, um familiar de vocês, você não quer dizer que você esteja morrendo, pelo amor de Deus. Isso é muito, muito claro, português claro. Certo? Outra coisa, papo reto agora. Papo reto. Outra coisa, frequentemente. Mas o doutor prescreveu um Tilenol para minha dor, né? Mas é um remédio muito fraco. Mas vocês vejam que na realidade eu tenho que bloquear todas essas linhas, esses caminhos aqui até a dor. Tá certo? Então aqui, por exemplo, eu vou usar existe para dor neuropática alguns anticonvulsivantes. Eu não vou citar nomes aqui, mas são muito úteis, antidepressivos. Tá bom? Você bloqueia aqui. Eu vou bloquear a dor mais intensa aqui, da dor visceral, com um opiáceo mais forte. Mas aqui, veja que sobe essa via aqui para dor. Tá bom? Então aqui, mas o paciente está tomando uma morfina, está tomando uma gabapentina. E por que o doutor Fabiano vai e dá um Tilenol para o paciente aqui? Né? Parece que o doutor Fabiano não está sabendo o que está fazendo. Não, ele está bloqueando aqui essa via. E às vezes é o que faltava para o controle total bem melhor da dor, é essa pequena, com os resultados são muito melhores. E o paciente vai fazer o seu tratamento específico para o câncer. Ele pode curar, pode ter um aumento de qualidade de vida, um aumento eu tenho horror desse termo sobrevida, inclusive, acho um absurdo, só existe vida. É outra coisa também que eu tenho horror. Eu sei que a minha querida colega a doutora Daniela também tem horror, nós estamos juntos nessa luta, existe vida, né? Então, o amigo da vida, a morfina, então quando um oncologista prescrever um Dimorf para vocês, tá bom? Umas gotinhas, que é muito fácil de administrar, e necessita aqui no Brasil desse receituário amarelo, então você não quer dizer que você ou seu familiar esteja morrendo. Pelo contrário, ele quer controlar melhor a dor do seu paciente, do seu familiar, sua, para que você tenha mais vida e aproveite mais a sua existência. Até que os tratamentos específicos comecem a fazer mais efeito. Tá certo? Então, esse é o mito. Né? Os opiáceos de maior intensidade, né? Como a morfina, eles estão sendo usados cada vez mais de forma mais precoce. Dr. Fabiano, o senhor falou que havia um grande problema, né, no tratamento da dor do câncer, não é isso? O senhor falou, né? Um grande, grande problema. Qual é o problema? É o seguinte, é que, por exemplo, as medicações, elas têm um tempo, elas ficam ali circulando, tratando a dor, tá bom? Todas as medicações, mas depois elas meio que se cansam, tá certo? E precisam ser repostas. Então, o paciente, ele não... Vocês estão entendendo? Porque se você para de tomar medicação, os bichinhos aqui, eles vão continuar atacando, né? Então, o erro muito comum é o seguinte, é a pessoa tomar quando tem dor, a pessoa fica aguentando, a dorzinha está pouco, eu vou aguentar, porque eu não quero ficar viciado, etc. Aí eu vou aguentar mais um pouquinho. Aí a pessoa só toma a medicação no último, quando está na última. Esse é o grande erro que é feito, assim, eu creio que nós temos até várias pessoas que estão acompanhando essa live, que nós, junto com o tratamento oncológico, nós batemos muito nessa questão. Então, o que é que precisa para quebrar esse erro? Precisa assim, ó, pessoal, vamos aqui para outro brinquedinho, apresentar para vocês um relógio muito especial. Esse relógio está complicado. Ou seja, a medicação ela tem que ser tomada em horário fixo, ó, meio-dia. O Dimorf, por exemplo, ele age a cada 4 horas, em geral. Às 4 da tarde, né? 1, 2, 3. Às 8 da noite. É isso, né? E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E à meia-noite. Tá certo? Não, 4 da tarde, 8 da noite, meia-noite. Aí, aqui o paciente vai dormir, tá certo? Aqui tem uma dica. Em vez de acordar a pessoa às 4 da manhã, se a pessoa, por exemplo, está tomando 20 miligramas de Dimorf, você dobra a dose. A dose da noite, você, em vez de tomar 20, 10 gotinhas, você toma 20. Quem toma 20, 40, 30, 60. E aí você consegue ter a noite mais até às 8, tá certo? Essa é a dica, né? À noite você dobra a dose, tá bom?
tá certo? Do opiáceo. E a mesma coisa, por exemplo, um anticonvulsivante, a gabapentina, uma pregabalina, etc. Você tem que tomar fixo, como o médico falou. Se o médico falou, e o Tilenol, eventualmente, a Novalgina, etc., fixo também, tá certo? Então, a medicação ela não tem que ser dada se necessário, ela tem que ser dada de maneira fixa. E no intervalo, doutor Fabiano, mas aí, olha, eu tomei o remédio ao meio-dia, mas às 2 da tarde eu estava com dor. Aí você faz um resgate, aí vem o nosso super-herói novamente, e ele vai lhe resgatar. Se você estava tomando 10 miligramas de 4 em 4 e você teve dor, você teve dor às 2 da tarde, você toma 10 miligramas. Você teve dor de novo às 7 da noite. Você toma mais 10 miligramas e não deixa de tomar aquela sua dose que estava marcada. Tá certo? E aí, no final do dia, você soma quanto você usou ao todo. Se você estava tomando, por exemplo, 10 miligramas de 4 em 4, é 60 miligramas. Você teve que, 3 vezes, você teve que pedir ajuda do amigo aqui. Então, a dose vai para 70. Então, você vai dividir em 24 horas, né? Essa 60, 3 vezes, foi para 90, desculpa, foi para 90, 60 para 90. Então, em vez de você, no outro dia, você começar de novo, você já pega 90, divide por 6, acho que dá 15. Em vez de 10 miligramas, em vez de 10 gotinhas, você toma 15 a cada 4 horas. Tá certo? Então, e outra coisa, um grande erro também, o resgate você pode dar até de hora em hora. Em geral. Tá certo? Em geral. Doutor Fabiano, quais são os efeitos colaterais da morfina, por exemplo? Tá bom? Quando é que eu sei que um paciente meu está com morfina demais, digamos? Isso é raro acontecer, mas pode acontecer especialmente em pessoas de mais idade. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Rapidamente aqui, ó. De maneira, o doutor Fabiano... Olha, para eu falar assim simples, acredite-me, foram alguns anos de estudo, viu? Acredite. Então, com o passar do tempo, dos anos, a quantidade de água corporal diminui. Então aqui é, digamos que seja a composição corporal de uma pessoa jovem e aqui é de uma pessoa mais madura, tá bom? Depois dos 60, digamos. Então diminui a concentração de água. Então qualquer medicação que um adulto da terceira idade vai tomar, ela vai ficar mais concentrada, mesmo a mesma dose. Vamos ver aqui, esse vai ficar bonitinho aqui. Eu me preparei aqui, vamos ver aqui. É para ficar, ó, aqui, ó, pronto. A doutora Daniela vai me matar aqui. Sabe assim? Obrigado. Olha só aqui, ó. Então, tudo que você fizer no adulto depois da terceira idade vai ficar mais concentrado e aumenta o risco um pouquinho de efeitos colaterais. Isso serve para qualquer medicação, basicamente. Inclusive quimioterapia. Tem que ter muito cuidado. Aqui está a razão. Muito simples. Então, quais são os sintomas? Basicamente 2. A pessoa tem mioclonias, que tem umas torções, né? Que é aquela sensação que às vezes a gente tem quando está pegando no sono, e as pupilas mióticas, as pupilas ficarem bem pontiformes, tá certo? Esses são os sinais, eventualmente, que o paciente está tomando uma dose excessiva. Algumas vezes, com os opiáceos, os pacientes podem ter alguns efeitos colaterais, como constipação, eventualmente náusea, né? Existem medicações para isso, e você pode trocar um opiáceo por outro. Existem tabelas de equivalência, por exemplo, de morfina para metadona, ou tramadol para morfina, etc, etc. Então, elas funcionam como moedas, tá certo? Eventualmente você tem o dólar e o real. Então, a metadona é mais potente ainda que a morfina, tá certo? Então, você faz uma troca, né, com uma taxa de câmbio, literalmente. Então, por exemplo, a codeína, como se a codeína fosse um real, vale. Então, R$5 é igual a $1, aproximadamente. Então, 5 miligramas de codeína é igual a 1 miligrama de morfina. Então, se eu estou tomando 30 miligramas de codeína e não estou me sentindo bem, eu troco por 5 vezes 5, eu troco por 5 miligramas de morfina. Mas as duas coisas é exatamente a mesma coisa. Tá certo? Só muda esse nome morfina que causa esse pânico nas pessoas. Né? Então, para nós desatarmos o nó, nós temos que entender que esse nó não é um nó simples, ele é composto, tá certo?
E existe essa necessidade de nós compreendermos os diversos tipos de dor, entendermos o porquê que os médicos eventualmente combinam medicações. Isso tem que ter uma racionalidade, tá bom? E você não deve nunca, por exemplo, combinar uma codeína com a morfina, né? Então é mesmo que você está tomando dois agentes da mesma classe, né? Não é muito simples, tomar Coca-Cola e Pepsi-Cola, não tem sentido nenhum. Não adianta, não tem sentido você tomar um ibuprofeno com um diclofenac. Por quê? Porque são dois anti-inflamatórios. Então você tem que usar um de cada classe, combinar eles da maneira mais elegante possível para trazer mais qualidade de vida, desatar o nó da dor dos nossos pacientes, tomar as medicações de maneira correta, né, de acordo com o relógio, né, até que as medicações específicas para a dor tenham efeito e para que, né, os nossos pacientinhos, né, aqui com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, só um pouquinho, estamos desatando aqui um nó aqui com um antidepressivo aqui, para que o nosso pacientinho aqui com as cores aqui da bandeira do nosso querido estado do Rio Grande do Sul tenha mais qualidade de vida, tenha mais vida, né? Então, e aqui o nosso grande amigo, né, que é a medicação principal no tratamento da dor, assim, moderada a severa, é a morfina. Não significa que o paciente absolutamente esteja morrendo. E o nosso grande desafio é tomar a medicação de forma correta pelo relógio. Então eu falei muito e eu fico à disposição de vocês para perguntas. E foi uma honra para mim trocar essas ideias com vocês e estou à disposição. Alguém tem alguma pergunta? Eu espero que essa explicação tenha sido compreensível para vocês. Vários comentários. Muitos comentários agradecendo. Aham. Assim, você tem um paninho aí, por favor? Tem um paninho para passar aqui. Agradecendo. A honra é toda minha. Existe um mito de que o paciente vai ficar viciado na medicação. Excelente. Existe um mito que o paciente vai ficar viciado na medicação mais forte, tipo morfina. Essa é uma excelente pergunta. E a resposta é que isso é muito raro. Isso é muito raro. Isso é muito raro. Existem muitos estudos em relação a isso. E o que é que acontece? O que é a pessoa ficar tendo um quadro de adição, na verdade o termo correto é adição a morfina, por exemplo, né? Tá certo que a pessoa tem essa busca compulsiva pela medicação, né? E fazer uso recreativo. Isso é muito raro, isso acontece em geral em menos de 10% dos pacientes. Eu pessoalmente, eu tenho 20 e poucos anos, 28 anos de oncologia, eu vi claramente um paciente apenas. Existem fatores de risco para isso, tá certo? Quais são os fatores de risco? Principalmente uso prévio de substâncias recreativas, né? Como especialmente heroína, né? Essas medicações, essas substâncias recreativas e alcoolismo. O paciente que tem problemas de alcoolismo, ele tem um risco maior, então o médico já tem que ter essa percepção que precisa ter um acompanhamento mais de perto. Obviamente, eu não quero nunca, né, dizer que um paciente que padeça de alcoolismo não possa e não deva receber morfina, o opiáceo forte quando é necessário. Só que realmente a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. Tem uma pergunta. Mas esse é um mito, é muito pouco frequente isso. Boa noite, doutor. Sou paciente da doutora Daniela, fiz cirurgia, passei por todo o tratamento e hoje tenho uma dor na axila que parece espinhos quando passar a mão. Sou muito sensível à dor. Isso. A Elise está dizendo. Isso. Olha, então, primeiro eu quero lhe parabenizar pela sua doutora, tá certo? Ela é excepcional oncologista, é a melhor oncologista que eu conheço.
Tá certo? Ou melhor, segunda. não, o segundo sou, ela disse, o segundo melhor que eu disse sou eu, mas ela é a melhor, é excepcional. Ela certamente deve estar atenta a essa sua questão, né? A dor que você está referindo tem características neuropáticas e é conversar com a doutora Daniela e muitas vezes não se chega a uma combinação ideal de medicações aqui, né? Dos diversos heróis aqui, né? Contra a dor, na primeira tentativa. Então é um trabalho muito artesanal. A Lidiana disse que adorou a maravilhosa explicação. O uso dos bichinhos foi muito bom, parabéns. Obrigado. Tem muitas pessoas gostando justamente da explicação da didática. Isso aí. Por que isso? Porque nossos pacientes são tudo para nós. Então, nós funcionamos como os guias, né, para manter essa pessoa bem aqui nessa jornada, né, aqui que necessita apoio, tratamento e conhecimento, né, até, né, o arco-íris da sua vida, para a sua vida voltar o mais possível, né, normal, e viver junto com a sua família, com seus super-heróis e viver. Então, esse é o nosso papel de servir como essa ponte, né, que é construída a partir de conhecimento, muito estudo e muito carinho com nossos pacientes. A Marli pergunta, gostaria de saber se nos intervalos não tem dor, devo tomar o Dimore? Tem que tomar de acordo com o médico prescreveu. Se ele prescreveu fixo, é fixo sim, porque o que é que acontece? Os bichinhos em geral aqui, né, os tipos de dor, se a pessoa está sem dor, eles vão continuar atuando. Então o que vai acontecer possivelmente aqui, ó, o que vai acontecer possivelmente é que quando você colocar a medicação que você deixa de tomar, de proteger, né, ela vai sair e aí o paciente aqui, né, vai voltar a sentir dor. E aí o que acontece? Normalmente, essa história se repete. A pessoa vai ter dor fraca, vai se tornar maior e a pessoa não quer tomar porque quer esperar, quer testar, ver se passa e não passa. E aí vai precisar tomar uma medicação, uma dose mais alta, de uma maneira irregular, quando a pessoa já tem muita dor e muito desconforto. Então, a maneira habitualmente correta é nós usarmos o nosso relógio aqui de acordo exatamente como o médico Falando prescreveu. em relógio, o Ailton disse, agradeço, doutor Fabiano, suas belas explicações, relógio em mim. Isso aí, pode ser, exatamente. Eu até sugiro que a esposa, né? Porque os homens, assim, nós somos assim meio a nossa capacidade, né? A gente precisa ter uma ajuda assim externa, em geral das esposas, né? Netas, filhas. Porque o homem tem mais dificuldade de se gerenciar. Eu acho assim. Não quero ser politicamente incorreto, mas eu pessoalmente é o que eu observo na minha vida toda. Se não tenho dor nos intervalos, posso não tomar a morfina? Olha, o ideal é você seguir as orientações do seu médico, né? Em geral, o ideal é tomar novamente aqui. Que esse é o grande problema que acontece. As pessoas não tomam na hora correta, começam a sentir dor e vão tomar a dor de madrugada, porque já não conseguiram dormir, fica mais estressado. A pessoa fica mais estressada, não tem aqueles semáforos aqui, né, dos estímulos, então todos os estímulos vão chegar de forma mais intensa ao cérebro, então causa uma desregulação muito grande. Então o ideal é tomar assim, horários, né, pré-determinados, mas qualquer dúvida realmente, assim, eu não sei o caso específico, é necessário falar com o seu médico. Assim, novamente, essa live aqui não é para dar nenhuma explicação, apesar de muito apreço por todos, mas não nenhuma explicação do ponto de vista individual, mas o conceito geral. A Antônia diz, doutor, meu marido teve um câncer no cérebro, você curou ele, agora ele está com inchaço atrás do ouvido, gostaria de saber se é um sinal de alerta. Aí a gente tem que ver o que está acontecendo e tem que consultar, realmente. Né, que pode ser uma otite, pode ser alguma, né, não tem como dar um diagnóstico assim à distância. Precisamos ter uma consulta. Andréia, com todo prazer. Um abraço para ele, viu? André diz, doutor Fabiano, tem linfoma de células
B. Grandes mediastinal. Uhum. Fiz minha primeira quimioterapia na terça, tenho fé que vou ficar bem. Terei Isso que aí. fazer 8 ciclos. Isso aí, tá certíssimo. Esse linfoma B de mediastino ele é bem conhecido, né? A medicina realmente conhece cada vez mais e você tem uma ótima chance de resolver essa situação toda. Jennifer Fazer diz- direitinho o tratamento. Jennifer diz: os melhores doutores que eu conheço somos vocês. Tenho um carinho enorme pelo Dr. Fabiano e pela doutora Daniela. Uma honra, Jennifer. O mundo precisa de mais doutores fabianos. Nisso, eu e a doutora Daniela e a doutora Juliana, né, a doutora Cláudia ali da Oncocine, a doutora Marlúcia, a doutora Sabrina, nos esforçamos muito. As secretárias, as enfermeiras. A Marli agradece suas respostas. Doutor Jair agradece, que Deus abençoe a todos. Márcia agradece, Mônica agradece. Então, acho que Obrigado pelas explicações. Muito senhor obrigado. Melhor. Gratidão pela live, muito bem explicado. muito obrigado. Queridos, eu espero que tenha sido útil, né? Tá certo? E vida, né? Para todos os nossos pacientes, né? Sem dor, né? E seguir as recomendações médicas e especialmente esse grande problema, né? Que é não tomar a medicação de acordo com o relógio, né? Em geral. Então, mas sempre seguir as orientações médicas. Uma excepcional noite a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.